Salve corredores, está começando para você que assiste pela web mais um programa Fôlego. Hoje a gente veio aqui, cara, eu vou te falar um negócio. Eu estou na Nike pela primeira vez, depois de 6 anos de programa Fôlego, é a primeira vez que eu vim aqui, cara. E hoje estou numa missão muito especial, que é te apresentar, se você não conhece, você deve conhecer. Essa é a Ana Palhares, ela é equim de produtos da Nike, ou seja, é uma especialista nos produtos da Nike, não só de running, ela estava me contando agora há pouco, mas também de running, principalmente de running, que é a paixão dela. E a Ana vai, cara, tirar várias dúvidas, a gente vai poder explicar as famílias Zoom e React, e é para isso que este vídeo serve. Então está começando para você que assiste. Muito obrigado, Ana, de prover pra gente esse conteúdo e tá disposta aí a explicar pro pessoal do Fôlego as diferenças, explicar os produtos. Olá pessoal, vai ser uma honra dividir com vocês as diferenças de cada um dos modelos para ajudar você a encontrar o seu tênis. Então vai ser bem bacana. Bacana. Bom, isso aqui vai ser um bate-papo, então eu vou dividir com a Ana a minha experiência que rolou lá em Tóquio, de conhecer o Pegasus Turbo em primeira mão e de ver o lançamento desse tênis, que é o grande lançamento do ano. Grande lançamento de running. A gente teve um grande lançamento que foi o React e agora temos um outro grande lançamento que é o Turbo. Qual que é maior? Tem um maior que o outro? Na verdade foram coleções, né? Então diferentes. O React foi na coleção passada, no começo do ano, então ele continua, obviamente, na linha. Do segundo semestre é o Turbo. Exato, o primeiro semestre React e o segundo semestre família Zoom e com Turbo. Tá. Bom, a gente está com o Turbo totalmente desconstruído aqui e isso é uma das coisas que me chamou muita atenção no lançamento. Foi um evento extremamente sensorial, a gente tinha a possibilidade de testar o tênis em esteira, testar na rua e ouvir de especialistas sobre cada parte, cada tecnologia do tênis, e a gente viu o tênis desconstruído, parecia até um material holográfico, cara. Tinha ali cada parte do tênis desconstruído e a gente também pôde ver as peças desconstruídas. Então, a gente tem um tênis desconstruído aqui, o que é muito legal. Aliás, eu já falei isso para você em off aqui, que todo tênis lançado deveria mostrar isso, porque seria fantástico as pessoas entenderem onde cada tecnologia se encaixa. Vamos apresentar o Pegasus Turbo pro pessoal? Acho bacana você... Por que o Pegasus Turbo nasceu, né? Se a gente já tinha o Pegasus, ele tem diferenças técnicas aí básicas bem interessantes. Bom pessoal, então aqui a gente está com o grande lançamento do segundo semestre, o Pegasus Turbo, no desenvolvimento dele, né, a gente ouviu muitos atletas, o feedback dos atletas é muito importante para quê? Para a gente possa entender o que ele procura, o que ele busca e o que faz a diferença. E o principal atleta, né, durante o Breaking Two todo, e tem essa grande inspiração, foi o Eric Kipchoge, que deu o principal feedback que ele queria, que tivesse a mesma mágica do dia a dia de prova dele para o dia do treino. E o que ele quis dizer com isso? Que ele queria um tênis que tivesse características exclusivas para o treino, que iriam ajudar no dia da prova, mas que tivesse um pouco mais de durabilidade, porque a gente sabe que os produtos mais exclusivos, né, de competição, do dia da prova... Tem uma durabilidade menor. Exato, que eles são bem mais leves, tem alguns materiais para deixar mais leve, para deixar ainda mais responsivo. Então o principal feedback foi esse. Quero características que eu usaria para o dia da prova, mas para o meu dia a dia de treino e que aguente essa pancadaria toda. Certo. Então a gente tem aqui o Turbo, o principal ponto dele de características é o amortecimento. Eu vou começar de baixo para cima, que é o grande ponto diferencial dele, que é o amortecimento Zoom X. Esse amortecimento é o mesmo do 4%, que é a espuma da Nike a mais responsiva, a mais leve e com 85% de retorno de energia. Então ela é por toda a extensão, como vocês estão vendo, e ela é bem leve, então isso assim é muito bom. E assim, o mais bacana, ele era um produto, essa tecnologia, estava só no 4%. A ideia de trazer para o Turbo é para que a gente possa ampliar, para que mais corredores possam ter acesso, para que possam ter essa tecnologia para ajudar na corrida. Certo. E aí a gente tem então a camada de Zoom X, depois a camada de React. Esse é o grande lance, né? Eu acho assim, vou deixar você falar óbvio, mas assim, quando a gente pensa em trazer a sensação da prova, né? Quando o Kipchoge fala assim, eu quero a sensação do Vaporfly no meu treino. E você quer dar um pouquinho mais de durabilidade, mas também quer dar um pouquinho mais de conforto, porque no dia da cacetada, no dia da prova, é o dia que você não está pensando muito no conforto. No treino, você tem que preservar um pouco a articulação, preservar um pouco, e aí é nisso que entra o React. Exatamente, Gustavo. Então, a segunda camada que a gente tem aqui é de React, isso, né, é uma novidade aí dentro, misturando essas tecnologias, e o React ele vem justamente para dar mais durabilidade e mais firmeza, e como o Gustavo acabou de adiantar aqui, é justamente para o dia do treino, ter esse conforto, e porque no treino são vários estímulos, né? Na corrida ali é aquele pace ali de forte, de velocidade, mas na corrida vão ter diferentes estímulos. Então, às vezes vai ser um treino, um tempo run, às vezes vai ser uma longa distância, dependendo aí da planilha. Então, a ideia é justamente trazer esse conforto, mas principalmente mais durabilidade para os dias de treino de corrida. Certo.
E aí a gente tem, então, esses dois amortecimentos que fazem a característica principal do turbo. Depois a gente tem a palmilha em si, né? E aí a gente vai ter a parte do cabedal. Exatamente. Lógico que eu falei a parte da borracha, que é do solado, mas é bom falar aqui também pra galera, que é justamente para dar mais tração e mais aderência. Que inclusive esse é um ponto também de mais durabilidade versus 4%. Então, esse é outro ponto de durabilidade, de aderência. E falando aqui do cabedal, vocês vão ver que a gente tem todo um mesh, mas com essa camada que ajuda a dar também a leveza. Características, né, vermelha, que é muito clássica nessa coleção, que é para trazer a ideia de velocidade. E uma coisa que o pessoal sempre me pergunta é se essa faixa tem alguma característica. Aqui é mais realmente um design e trazendo ideia de velocidade, mas ela não tem uma função de um benefício. Específica e técnica. Exato, mas o design dele tem uma função técnica. Sim. Vou até pegar mais do que a construção, que aqui eu não vou conseguir deixar igualzinho, mas o design do tênis, totalmente inspirado no Breaking 2, e isso daqui é para quê? Para dar mais velocidade, um tênis mais aerodinâmico. Vamos falar sobre isso? Eu tenho uma dúvida sobre isso, porque assim, enquanto você vê de perto aqui o turbo, eu vou te fazer uma pergunta. Bom, duas perguntas. Primeiro, a gente vê aqui o Pegasus normal e a gente vê o Pegasus Turbo. A gente vê que tem uma economia de borracha injetada no Pegasus Turbo. E menos, né? Menos material, menos borracha de durabilidade no solado do tênis. Isso é para deixar o tênis mais leve. A gente tem aqui mais ou menos 30 gramas ou 40 gramas, quase mais leve do que o... 45 gramas de diferença. 45 gramas de diferença entre o Pegasus Turbo e o Pegasus normal. Então, só para reforçar aqui pra galera, o Turbo é 45 gramas mais leve do que o Pegasus. Essa diferença de peso também está no material Zoom X. O Zoom X é mais leve também do que o Zoom Air, né? Exato, então acho que tem que ficar muito claro pra galera a diferença entre os amortecimentos, né? Então se alguém tá assistindo e tá, putz, Zoom X, qual que é a diferença? Então vale começar. O do Pegasus, que é o Pegasus 35, a gente tem essa cápsula, que é o de Zoom Air, que é por toda a extensão, acho que vale mostrar a parte de dentro também. Então você tem o cushion mais o Zoom Air por toda a extensão. O Zoom Air é um amortecimento que já estava presente no Pegasus nos modelos anteriores, só que o formato era diferente. Eram duas cápsulas separadas que ficavam na parte da frente, no antepé e no calcanhar. A novidade no Pegasus 35 é essa cápsula inteiriça, que é para dar ainda mais velocidade e ainda mais conforto. E ela é diferente do Zoom X. O Zoom X tem mais performance, é mais leve e mais responsivo, que é 85% de responsividade. Então tem diferenças em sensações e de resposta. Tá. Eu vou te fazer duas perguntas então, eu ia te fazer uma só para fazer duas. O Zoom X, ele dá uma rotadinha. Quando você está usando, meu Vaporfly aconteceu isso, e de todo mundo acontece, porque é um material muito mais, por ser mais responsivo e mais leve, é um material mais aerado, e ele dá essa uma rotadinha. Essa é uma característica do material que vocês já estão adaptados com isso? Porque desde do tênis do Kipchoge, quando a gente viu o Kipchoge correndo no Breaking 2, já tinha aquelas marquinhas que são marquinhas da utilização do tênis mesmo. Então, ótima pergunta essa. Então, se você também tiver aí o seu tênis que tem o uso X e perceber, nossa, eu já corri X quilômetros, ele já está marcando. Sim, é uma característica, ela não muda nada na performance. E vou até para pegar um gancho, por que isso acontece? Que aí eu também estive com o pessoal que desenvolve o produto, foi uma das perguntas até para auxiliar vocês como corredores, né? E o que acontece? Quando a gente pega a tecnologia, até para mostrar para a galera aqui, o Zoom X, ele é mais liso. Então você vê um pouquinho só de ranhura. E aí o que acontece? Quando você vai pisar, vai colocar o teu peso, mais o impacto, mais o pace, ele vai ter o atrito, que aí ele vai marcar. Que é diferente quando a gente tem tecnologias que tem essas ranhuras. Essas ranhuras, elas ajudam a proteger um pouco mais. Só que são benefícios diferentes. Se a gente fala de um tênis de velocidade, isso que também essas ranhuras influenciariam em toda a aerodinâmica. Então é algo esperado, é pequeno, então pode aguardar, não vai mudar nada da performance. E assim, para quem está assistindo, já me fizeram essa pergunta para outras espumas de outras marcas também. O desenvolvimento de novas espumas, para você produzir novas espumas mais rápidas, esse é um caminho que a gente vê em outras entressolas também do mercado, que você com o tempo vê essas marquinhas, que é a maneira de entregar um produto que seja responsivo e mais leve. Então isso também é algo esperado. Agora, essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Por que o Vaporfly tinha esses, eu chamo de biquinho do Aladdin, lá dentro do... Mas ele tem esse biquinho, né, cara? Que além de ser uma coisa, é óbvio que ele inspira mais velocidade, isso é claro, mas ele tem uma função técnica. Sim. Eu pensei em várias coisas, assim, mas desenvolvi uma teoria
E essa teoria é óbvio que no pé do Kipchoge tudo é diferente, porque o Kipchoge é um cara de extrema performance, mas no pé de um corredor normal, e eu me considero um corredor normal, corri com o Pegasus 35 primeiro e depois com o Turbo, a sensação de transição da passada é uma transição muito mais suave. Por quê? Porque você faz o strike num ponto e esse strike ele se expande, né? Você não tem a imposição dos calcanhares tradicionais largos, que quando você faz o strike, você tem uma resposta, né? Uma ação e reação. E neste calçado, nesse formato de calçado, a sensação que eu tenho é a expansão e a transição fica mais suave, né? Porque você entra num ponto menor e a partir do momento que o seu pé vai fazendo o strike, ele vai se ampliando. E acho que isso, sei lá, eu tive essa impressão. Não li isso em lugar nenhum, não tenho nenhuma fonte técnica, mas eu queria saber de você. Não, é exatamente isso, Gustavo. Então, assim, vocês vão perceber alguns detalhes que a gente está trazendo para vocês, até de diferença do Pegasus 35 para o Turbo, né? Porque muitos estão, pô, mas eu já tenho meu 35. Então, você vai sentir diferença na passada, no amortecimento, que a gente está explicando a diferença de Zoom X para Zoom Air, mas principalmente nesse ponto de aerodinâmica, porque o Turbo, ele tem esse realce, inspirados nos modelos do Breaking 2, e são dois pontos conectando. Primeiro, isso é para design. E ao colocar no pé, você sente uma diferença. Sim. Você sente ele também a forma de um todo, todos os modelos de Zoom, ela é mais estreita, ela não é uma forma larga, porque ela tem que ser de aerodinâmica, então os tênis eles são mais finos mesmo. E total, assim, 100% do seu conhecimento, mesmo sendo corredor comum, né, é justamente isso. Ao pisar, em vez de expandir essa passada, ela já te devolve a impulsão. Então, aerodinâmica é a responsabilidade. Aerodinâmica é a palavra. Bom, nós estamos com um Vaporfly 4% aqui também, deixa eu só mostrar de perto para vocês verem. Então, só para acompanhar que a inspiração é muito clara, né, cara? Tanto no material, que é o mesmo material que você tem no Turbo, você tem no Vaporfly 4%, mas também na aerodinâmica, no layout do solado, existe uma inspiração clássica. Quando a gente falou em lançar o Pegasus Turbo, a primeira vez que eu ouvi falar de Pegasus Turbo, eu imaginei que o Pegasus Turbo ia vir com a placa de carbono. E a ideia é deixar a fibra de carbono quietinha lá no Vaporfly 4%, porque é o diferente, né? Acho que vale até a gente pegar o Zoom Fly e o 4% para poder explicar esses dois pontos. Então, a fibra de carbono em si, ela tá quietinha, só nos 4%, porque é um diferencial dentro desse calçado, realmente para muita performance. Também não é qualquer corredor que ao colocar no pé um tênis que tem essa tecnologia vai se sentir confortável. Então, quem vai evoluindo, né, a gente fala aquela curva de evolução do corredor. Quem está começando ainda tem que talvez sentir o que é velocidade, precisa entender o conceito de velocidade, de impulsão. Não é simplesmente, vou pôr o 4% no pé. Então, a fibra de carbono em si, ela está, por enquanto, né, em todas as linhas de Zoom, somente no 4%, que é uma característica exclusiva dele. E no Zoom Fly a gente tem uma fibra de nylon. Isso, ela é uma fibra de nylon, então assim, ela tem a característica de impulsão também, só que ela tem ainda um pouquinho mais de maciez. Então, é um dos diferenciais, que já é uma transição mesmo que a gente falaria. É como uma coisa que é legal a gente tem que falar, é que dentro da família Zoom Series, acho que vocês vão ouvir bastante, a gente tem vários modelos aí de velocidade. Então, quando a gente fala de velocidade, a família Zoom, que aí a gente vai ter os diferentes modelos, Zoom Air ou Zoom X, mas começa com o Pegasus 35, que é o mais versátil, é para as pessoas conhecerem, sentirem, o que já foi de muitos de vocês aí também. Sim. O primeiro modelo de velocidade, é o primeiro tênis de corrida. Veio para o Zoom X como uma evolução, depois para o Zoom Fly e aí o 4%. Então, falando das fibras, a gente tem da fibra de carbono, fibra de nylon, a gente vai ter no Zoom no Zoom Fly e no 4%. Tá. Então, respondendo e deixando até claro, o Turbo, ele não tem a fibra. Não tem placa com fibra de carbono, ele só tem o Zoom X e tem a interação do Zoom X com o React, cara, que é o que dá a pegada de treino, de tempo run. Aliás, a gente chegou no ponto, essa é a hora. Quando eu estava no lançamento do Turbo, lá em Tóquio, a Shalane Flanagan estava dando a entrevista e ela falou, e foi muito legal porque o cara fez uma pergunta para ela, qual tênis que você usa? Ela falou, eu uso 4% para correr as minhas provas, é meu tênis, né? E eu uso muito o Zoom Fly também, mas o Zoom Fly é o meu breakfast shoe, é o meu breakfast run shoe, ela falou. Então é o tênis que eu uso na minha corridinha do café da manhã, então é o tênis para corridinha solta dela. É óbvio, ela é uma atleta de performance, pesa 40 e poucos quilos e a gente não pode comparar com o corredor comum. Mas me intrigou, porque na verdade, na minha cabeça, o Zoom Fly sempre seria o tênis do treino de qualidade, né? A gente tem o Pegasus, que é para você executar os seus treinamentos comuns, longos, etc. Se você quiser correr um treino longo, ele aguenta. O Zoom Fly seria um intermediário para o tempo run, e o Vaporfly 4%, óbvio, o tênis do dia da sua prova.
Mas aí entrou o turbo, cara, e o turbo entra nessa história do Tempo Run. Ele não briga com o Zoomfly em termos de finalidade? Ótima pergunta, até porque é muito legal a gente esclarecer isso para todos vocês, porque é o principal ponto de discussão, ainda mais que estão surgindo vários modelos, eu acabei de brincar, né? Mal comprei os Pegasus 35 e já saiu o turbo, ou eu tava com o meu Zoomfly, e aí, acho que é muito importante, gente, agora que a gente tem a família toda, a gente poder explicar. E eu até vou dar uma organizada aqui, para ficar até mais fácil a gente explicar para todo mundo. E aí isso é com base no que a gente está falando. Então, o seguinte... A gente dividiu esses 4 modelos, Pegasus 35, Turbo, Zoomfly e o 4%, para os dias de treino de corrida e para o dia da prova. Isso vai ajudar bastante vocês a entenderem até características e benefícios dos modelos. Então, o Pegasus 35 e o Turbo, eles seriam os modelos indicados para o dia a dia de treino, da corrida. Enquanto Zoomfly e o 4% para o dia da prova. Tá. Por que isso? Alguns pontos que a gente acabou de falar até do turbo, né? De ter características mais, um pouco mais de conforto, um pouco mais de durabilidade. Então, a gente falou super claro, e você acabou de ressaltar, Pegasus 35 já é super tradicional, tem características, né, de responsividade, mas tem um solado que vai ter mais aderência, que vai aguentar esse batidão. Enquanto a gente tem um turbo, que já está uma transição, um pouquinho ainda mais de responsividade, mais leveza, e que também vai ser aí para o dia a dia, para o treino diário. Certo. Enquanto aqui, a gente entrega muito mais velocidade para o corredor. Então, seria o mais indicado ainda para os dias de prova. Então, sem dúvida, quem conhece esse produto aqui, que é o 4%, dificilmente as pessoas vão usar ele no dia a dia de treino. Vai meio que deixar reservar ele para o dia especial da prova. Até por esses pontos de conforto, porque no dia da prova a gente já reforçou isso também. É muito mais você ir para baixar o seu tempo, para fazer aquele, né, o seu personal record. E aqui o Zoomfly, ele tá para quem gosta de um pouquinho mais de conforto, um pouco mais de amortecimento para o dia da prova. Então, e até por questão de distribuição, a gente tem muito mais, né, modelos de Zoomfly, muito mais peças, quantidades no mercado. Então seria essa divisão. Talvez você assistindo a gente deve estar se perguntando, pô, mas eu tô com o meu turbo, eu tô louca para fazer a prova com ele. Nada vai impedir, é só um direcional para que você possa entender qual que vai ser para o seu dia de prova e qual seria mais adequado para o dia a dia aí do treino. E aí tem uma coisa que é muito legal, Gustavo, que a gente faz, que é o seguinte: se você tá com um Pegasus 35 para o seu dia a dia de treino, o ideal então seria que o Zoomfly fosse o seu dia de prova. Assim como, se você tem um turbo, o seu ideal para o dia a dia de treino, o seu ideal para o dia de prova seria o 4%. Seria uma diretriz aí. Uma diretriz, um direcional. Lógico, cada consumidor, cada corredor vai ter a sua preferência de amortecimento, mas o porquê turbo com 4%? Porque tem o mesmo sistema, né, de amortecimento que é o ZoomX, com características aí de impulsão, de sensações, de leveza, de buscar o tempo run, de fazer suas rodagens. Então, é essa diretriz que a gente tem para ajudá-los. E tem o lance das provas serem diferentes também, né? Às vezes o alvo do cara é fazer uma prova mais longa, em que ele eventualmente, sei lá, tem muita gente que tem curte a forma do tênis mais larga, tem mais dificuldade de correr com tênis com forma mais estreita, e aí se daria melhor no com Pegasus. Eu acabei de correr a meia maratona no fim de semana, eu corri com o turbo. E é uma puta sensação legal de corrida, porque ele é bem mais leve do que o 35, ele te dá a sensação te coloca mais em posição de corrida e é mais leve por conta do Zoom. E mais macio, né? E mais macio, e cara, tem tudo o que eu preciso do ponto de vista de performance, entendeu? Então às vezes a gente pensa nele pro tempo run, mas para alguns tipos de corredor, que eu sou um cara mais pesado e as minhas provas são provas mais longas, talvez ele entre nessa... Isso é uma coisa assim, isso é muito particular, né? Cada corredor vai entender e colocar no pé e falar, esse aqui vai ser para o meu tempo run, esse vai ser para minha longa. O que é importante, quando a gente fala de zoom, é velocidade, mas não quer dizer que vai fazer assim só tiros. Pelo contrário, é velocidade na sua corrida, seja um tempo run, seja sua corrida longa. O ideal é justamente isso. Por que a gente traz tanta variedade? Para que você, corredor, possa encontrar qual que é o seu modelo de zoom. Então pode ser começando com o Pegasus 35, que já está há bastante tempo na linha, né? Há 35 anos no mercado, chegando agora com o Turbo, que é a grande novidade, porque traz essa ideia resgatando, né, o que veio do Breaking Through com amortecimento com o ZoomX. O Zoomfly, que também aí virou muito o queridinho de muitos corredores, né? Porque ele tem o amortecimento, mas também tem a placa, que é o de nylon, que dá essa impulsão toda. Que foi muito legal, porque os corredores estavam sentindo falta desse nível de performance, de responsividade para os dias de treino, de corrida ou dia da prova, né? E assim como o 4% também, que é o grande clássico aí da galera. Exatamente. Bom, pra gente fechar a família Zoom, quando a gente estava lá em Tóquio, foi muito bacana, porque na entrevista lá com o Brett
Holtz, né, que é o VP de Running. Eu perguntei e fiz uma pergunta que também era uma curiosidade que eu tinha. Eu sempre achei o Pegasus um tênis de intermediário para rodagem, assim, por mais que você fosse um corredor pesado, isso aqui, nos últimos anos a gente viu o Pegasus ganhar uma roupagem de performance assim, bem explícita, né? Ele foi perdendo peso e foi sendo colocado nessa família de calçados voltados para performance. E eu falei, o que esperar do próximo tênis? Ele falou, você não tem que esperar o próximo, tem que esperar o 37. É o 37 que vai vir com tudo. Então eu fiz essa pergunta para ele, então o que vem? Ele falou, eu não posso te falar, mas é óbvio que eu vou vir aqui, eu vou te perguntar a mesma coisa, porque você já deve saber também. Você já foi lá para Portland, estava lá agora há pouco, você estava me contando. O que dá para adiantar? Bom, então é o seguinte, Pegasus 35 é um produto que, bom, Pegasus pra gente é muito clássico, né? Porque tá 35 anos no mercado, tem muita aí história, muita inovação também, porque não é que ele está há 35 anos no mercado e não vai se inovando. Até o pessoal de desenvolvimento, a cada 3 anos, eles têm que trazer uma grande novidade. Então não só mudar um cabedal, não só mudar a cor, mas assim, mudar amortecimento, trazer algum ponto ou benefícios que ajudem aí vocês corredores a serem ainda mais rápidos. Então assim, o Pegasus, ele é tradição, super tradição, tem a lógica, nos últimos anos a galera tem gostado muito mais, porque a gente também tem esse posicionamento para velocidade, mas tem muita coisa legal para vir. Eu ainda não posso dividir, obviamente, não posso. Achou que você estava aí esperando, eu dei uma enroladinha, a gente não pode, mas assim, os últimos modelos têm ficado cada vez mais legais, e quem conhece o que era Pegasus 30, 31, eles tinham características um pouco diferentes, desde o 32 ele vem ficando cada vez mais responsivo, por isso que também chegando aí, conectando muito mais com vários corredores, mais novidades eu pedi para vocês aguardarem, até pra gente fazer mais momentos como esse, trazendo as novidades. Dúvida. Aí a gente mostra, né? Mas podia ter, né? Sei lá, não uma podemos. informaçãozinha. Mas aguarde que assim, Pegasus tá cada vez, é muito legal pra galera começar já, quem já usava, conhecendo, porque vai acompanhar logicamente essa evolução e acompanhando todas as novidades, porque assim, o nosso mantra é inovação. Então a cada modelo que vier de Pegasus vai surpreender certamente nossos corredores. Beleza. Bom, para eu não alugar tanto a Aninha aqui e pegar a última informação dela, eu queria falar um pouquinho sobre React. Boa, vamos lá. O React está aqui um pouquinho, né? A gente tem um pouquinho de React dentro do Pegasus Turbo, mas temos a família inteira aqui. O que eu queria era entender, né? O grande lançamento do ano da linha do React foi o Epic React, que é o tênis mais... É o premium, né? Da família. A gente tem o Odyssey também e a gente tem o... Na verdade tá aqui. Tá ao contrário. O Odyssey e o Legend. O que esperar dessa família? Porque, assim, bom, então vamos lá. Acho que o que é muito legal dividir com vocês agora é o seguinte. A gente acabou de falar bastante sobre a família Zoom, que é uma família mais de velocidade, de mais impulsão. Mas a gente tem também a família React, que é muito mais voltada para amortecimento e mais acolchoado. Ou seja, se você é corredor que procura esse tipo de tênis, esse modelo, são esses aqui que a gente vai apresentar agora. São diferentes justamente para atender os diferentes perfis ou até os diferentes treinos, né, de corrida. Então, a principal ponto, eles têm a mesma tecnologia de amortecimento. Então, quando a gente fala de React, é toda essa entressola, né, que já vira, que está visível aqui. Foram mais de 2 anos e meio de desenvolvimento até a gente encontrar a fórmula perfeita, porque o React, o pessoal já entendeu o que é o amortecimento, mas pô, qual é a fórmula, o que tem, qual é a composição? Então a composição do React é espuma e borracha, entre outros elementos que a gente não revela na fórmula. Fórmula secreta. Fórmula secreta, mas o que dá é todo esse conforto, essa responsividade, essa leveza, mas principalmente esse lado de amortecimento. O ponto legal é que essa tecnologia está presente nos 3 modelos, exatamente igual. O que vai mudar é que entre os modelos vocês vão perceber que tem cabedal diferente e solado, a parte do solado com as borrachas também, ou mais ou menos. E isso muda totalmente a sensação ao calçar. Embora a entressola seja a mesma, mas vamos mostrar para eles para começar aqui a parte do solado. Deixa esse aqui que é o Epic em primeiro. Okay, então vamos lá. Então quando a gente mostra os modelos, a gente tem aqui o primeiro, que é o Epic, o primeiro modelo que a gente lançou em fevereiro. Ele tem uma borracha mais translúcida, menos borracha, porque prima-se a leveza nesse modelo. Depois a gente vai ter, vou arrumar, porque a gente tá aqui, ó, o Odyssey. O Odyssey com um pouco mais de borracha, justamente se você é corredor que gosta desse um pouco mais de maciez, se dependendo do terreno que você treina, se tem um pouco mais de desgaste, ou até o jeito que você pisa, se você acaba usando muito mais calcanhar, parte da frente, então dependendo desse jeito do seu strike, talvez você também precise de um pouco mais de borracha. E a gente tem aqui o Legend, que ainda tem ainda mais borracha.
Um ponto super bacana, então isso falando de solado, vamos mostrar agora para eles a parte do cabedal. Sim. Quando a gente fala do primeiro modelo, que é o Epic, ele tem um cabedal todo em fly knit, versus aqui que a gente tem um knit jacquard com algumas partes mais acolchoadas, eu até vou pegar aqui para mostrar pra galera. Aqui a gente vai ter colarinho mais acolchoado. Eu ia te falar isso, eu tô pegando eles aqui, a diferença das duplicações de tecidos, preenchimentos de espuma são bem gritantes, assim. Esse é muito mais... tecnicamente abraça mais o pé porque tem um cabedal bem mais fino e expansivo. Exato, acho que vale até voltar aqui para ele, que assim, quando a gente fala do Epic, né, falando do Epic React, esse cabedal todo em fly knit, que é a tecnologia mais premium que a gente tem de cabedal, basicamente sem costura, né, que é o fly knit, então ele abraça o pé, não tem costuras, é só um ponto de costura, ele é bem ventilado e ele é muito leve, então assim, você nem sente que você está com esse cabedal, que você está usando ali o calçado, e é uma preferência. Só que tem corredor que vai priorizar ter um lado mais acolchoado, que gosta dessa sensação, ou que tem até uma pele mais fina ou mais sensível na região do calcanhar, que precisa disso. Então a gente tem uma lingueta toda em neoprene, mais esse colarinho todo acolchoado e um solado que tem partes mais emborrachadas. E a gente tem agora o Legend, que é uma opção de custo-benefício aí para os diferentes bolsos, né? E que tem o mesmo sistema de tecnologia do amortecimento, um solado que a gente acabou de falar com um pouquinho mais de borracha, mais um cabedal em mesh e algumas partes sintéticas. Então assim, tem a diferença entre eles e vale a pena você conhecer o seu tipo de pisada, o jeito de passada, ou quando a gente fala de tipo de pisada, não né, de neutro pronado supinado, mas que parte que você desgasta mais ou que você pisa mais forte, mas principalmente se conhecer, para que você possa escolher o modelo certo aí para a sua corrida. Acho que peso, pace, onde você faz o strike, qual o modelo de pisada que você tem, né? Não só a pisada separada para supina, cada vez mais a gente vai deixando isso no esquecimento, mas o strike que você faz, aonde você faz o strike, que lugar do tênis você faz, porque são 3 modelos claramente com propostas diferentes do ponto de vista de borracha injetada e de revestimento para dar mais durabilidade. Mas o que é legal é a alma do tênis é a mesma, então nós estamos falando de 3 materiais de entressola exatamente idênticos, né, que é o React nos 3. Então se você curtiu o React, tá aqui, você tem 3 opções. E acho que é um ponto legal que a gente está dividindo aqui, a gente falou sobre pisada, mas se você nunca viu né, um vídeo falando dos nossos modelos da Nike, é importante assim, desde 2015 a gente não tem mais diferença de pisada, por calçado por tipo de pisada. Talvez né, depois que a gente terminar aqui os vídeos vão surgir as dúvidas, tipo, qual que é para tal pisada? Então desde 2015... Mas peraí, vou te interromper. Vamos lá. Mas tem, por exemplo, você pega um Structure, ele é um tênis que tem lá um controlezinho de estabilidade. Porque isso vai se manter, obviamente, porque ainda mais porque assim, é um ícone. Porque é um ícone, mas mais do que isso, assim, Gustavo e todos os nossos corredores. Desde 2015 a gente mudou o posicionamento, porque hoje, depois de várias pesquisas, foram pesquisas não executadas só pela Nike, mas na verdade uma pesquisa mundial na linha de running, foi se entender o perfil desse corredor, também os corredores estão mudando, estão evoluindo, né? E foi entender o que era mais importante para o corredor, mais do que uma prescrição de falar, eu sou pronado, tá aqui o modelo para você, qual é o benefício principal durante a sua corrida ou durante o seu treino de corrida. E por isso que hoje, quando a gente fala dos nossos calçados, são 3 grupos diferentes, que é o de amortecimento e conforto, que está a família React, que está a Vomero, a outra linha que é de resposta rápida, que é toda a família Zoom que a gente apresentou, e a família de leveza e flexibilidade, que está toda a família Nike Free. Dentro de tudo isso, por exemplo, dentro de o Structure, ele está dentro de um resposta rápida. Lógico que quando é o corredor neutro, é o mais tranquilo da gente trabalhar, porque o corredor neutro circularia por todos os modelos. Sim. Os supinados são menos dentro de toda a população e são os mais também tranquilos. Um ponto mais específico é da galera dos pronadores, que sempre foram doutrinados a ser mais direcionados. Então, por isso que a gente tem ainda modelos que tem a tecnologia Dynamic Support, como o próprio Structure, para você que tem o Lunar Glide também. Mas mais do que isso, que a gente quer ajudar vocês corredores a gente tem esses modelos, mas se você é um pronador leve, moderado, qual que é o principal benefício? Resposta rápida, amortecimento ou flexibilidade e leveza? Optar pelo tênis pela finalidade mais do que pela estrutura. Exato, exato. Então tá aí vários modelos hoje focados em Zoom e React para ajudar vocês a escolher qual o mais adequado. Bom, gente, acho que ficou claro para vocês, né? A gente veio aqui explicar um pouquinho mais sobre a família Zoom. Tive o prazerzaço, cara, de ver de perto o lançamento desse tênis. Tinha visto o tênis desconstruído lá
Isso para mim é super elucidador. Cara, eu acho que todos os lançamentos, as marcas deveriam desconstruir os tênis, e agora a gente teve a oportunidade de ver ele desconstruído bem de pertinho na mão e ainda com a opinião e com a informação de quem está aqui dentro, quem conhece, de quem foi lá para Portland, que sabe tudo, que é a Aninha. E espero que você tenha gostado, Aninha. Muito obrigado. Obrigada a você. Cara, é muito legal a gente ter essa oportunidade de interagir. É óbvio que aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter uma série de perguntas, né? E se a gente tiver uma segunda oportunidade de eu trazer essas perguntas para você, será ótimo. Será incrível. Será incrível, porque eu acho que o legal é isso, essa interação, a gente ter esse acesso para mostrar para o pessoal que assiste a finalidade, o propósito e o futuro da marca, né? Que isso aqui a gente está vendo, está falando hoje, daqui a um ano a gente vai estar trilhando caminhos novos. As novidades, né? Não, é uma honra te receber aqui e dividir com vocês, corredores, principalmente para ajudá-los a encontrar o teu modelo e principalmente tirar essas dúvidas todas. Então vamos sim, certamente, fazer essa nova sessão, tirando as dúvidas da galera, porque é isso, qual eu compro? Então vamos ajudá-los. Legal. Gente, espero que você tenha gostado, meu amigo. Deixa aqui seu comentário aqui embaixo, ele é muito bem-vindo. A gente se vê numa próxima. Obrigado, Aninha. Obrigada, pessoal. Até a próxima, gente. Até. Tchau.